Agora sim, ficamos sem microfone, peço desculpas, não era para ter ficado. Bom, então vamos lá. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao bate-papo de abertura da Leandro Stormer. Eu sou Thiago Pizzi, agora são 10 horas, a gente atrasou um pouquinho, mas a gente inicia agora o bate-papo de abertura. O objetivo aqui do bate-papo é trocar uma ideia sobre a seção dos papéis, né, discutir eles do ponto de vista de análise gráfica, né? E claro, a gente quer sempre direcionar as nossas atenções para aqueles papéis que mais interessam a vocês. Então, direcionem as nossas atenções para os papéis que vocês querem através das mensagens de vocês. Então, perguntem, nos direcionem. Enquanto as mensagens vão chegando, vamos dar uma olhadinha em como está o mercado. O mercado à vista está abrindo agora. Ele deve abrir neutro com uma leve queda. Tá? Eu digo isso porque o mercado futuro já está operando, e ele opera aqui com uma queda aí de 0,16, mas o ponto mais importante é que ele está operando abaixo da linha d'água, que estabelece um leve viés baixista no momento. Já vamos discutir um pouco melhor a situação do mini índice. Do ponto de vista do fechamento do nosso mercado ontem, e o que ele vem apresentando, tá? Eu sempre, todo dia, eu analiso o mercado através do farol, né? Então, o que eu vou falar aqui quase sempre é uma repetição do farol do dia anterior. Muito bem, o nosso mercado está em tendência de baixa, o índice Bovespa. Ele, nesse comecinho de julho, rompeu esse retângulo para baixo, ok? Sendo que ele já dava sinalizações aceitáveis de venda agressiva, mas aceitáveis aqui. O mercado rompeu de forma mais clara na perda da mínima do dia 3. Tá? E a gente frisou aqui inúmeras vezes uma certa desconfiança que nós tínhamos em relação a esse rompimento para baixo, não porque ele fosse tecnicamente falho, mas porque ele era tecnicamente muito óbvio. E quando as coisas ficam muito óbvias, elas falham no mercado. Tá? Então, o entendimento usual de uma consolidação rompida tão estreita quanto essa seria de o mercado acelerar forte no movimento de queda. Tá? A gente tem que estar preparado para isso não acontecer. Para o mercado fazer um movimentozinho para baixo e depois voltar para dentro com força. Ele fez esse movimento para baixo, alcançou um alvo de curto prazo, que é a amplitude desse retângulo rompida para baixo, ok? Projetada para baixo. Alcançou isso numa mínima intradiária e desde então vem mostrando alguma recuperação. Operações vendidas aqui alcançaram alvos por risco e por volatilidade ao longo deste candle. E depois a movimentação para cima que a gente teve nos últimos dias levou ao encerramento de operações vendidas, no geral. Tá? No geral. Aconteceu um rompimento falso e o mercado vai acelerar para cima, romper essa região? Não dá para dizer ainda. Tá? Não existe ainda tecnicamente um rompimento falso. Tá? Eu vou ver um rompimento falso se o mercado conseguir superar essas máximas aqui em fechamento, rompendo a média móvel de 20 períodos e dando continuidade pela superação da máxima desse candle. Daí sim a gente tem boas chances de ver o mercado iniciando um movimento mais amplo de alta. Tá? Por enquanto, graficamente, olhando puramente o gráfico que a gente teve, foi um sinal de queda, o mercado caiu, alcançou alvo, ele respirou, encerrou operações vendidas e agora a gente estaria de fora esperando um novo sinal vendido, e esse é um ponto interessante. Sempre o mercado retomar a queda, ele tem que retomar a queda idealmente a partir de hoje, porque ele bateu na média móvel de 20 períodos, bateu nesta outra possibilidade de LTB, né? Então vamos ver como é que o mercado se comporta. No intraday, na verdade intraday não, olhando o gráfico do mini índice, o WinQ15, que é o contrato vigente, o que a gente teve? A gente teve o rompimento dessa consolidação para baixo, o mercado fluiu para baixo e agora se recupera, mas testa o patamar de suporte perdido como resistência. Tá? Esse gráfico aqui está até mais convidativo para a retomada do movimento de queda. Tá?
No intraday, olha só, no pregão da sexta-feira, a gente teve um movimento de alta forte, voltando ao feriado, mas na verdade quase toda a alta se deu na abertura pelo gap. Depois disso o mercado andou de lado, não é uma demonstração de força. Ontem o mercado subiu, mas ele subiu muito arrastado, parece até uma cunha isso aqui que estaria sendo rompida para baixo. Então tem o pregão de hoje, e hoje o mercado abre abaixo da linha d'água, tem uma conotação meio baixista, tá? A gente opera abaixo da linha d'água, mas ainda não tivemos um sinal de venda. Esse sinal de venda apareceria quando? No rompimento da mínima do dia, porque seria o rompimento de um primeiro movimento. Isso acontecendo, bom volume, abre então cenário para venda. Um setup, a gente estaria vendo um setup definindo venda. E no movimento corretivo, tá, o ponto que o mercado alcançaria no intraday provavelmente seria essa região aqui, entre a média móvel de 200 e o suporte do gap de sexta-feira, ok? Mas não podemos descartar ainda um movimento de alta. Essa primeira hora e pouquinho do mercado futuro, tá? Geralmente é de indecisão e daí o mercado se define, na maior parte das vezes, até umas 10h30. Tá? Essa definição viria ou do rompimento da mínima do dia ou do rompimento da linha d'água para cima, o que daí indicaria compra. Ok? Então a gente ainda não teve trade. Estamos aqui aguardando o sinal do mini índice. Se for para baixo, né? Se for para baixo, há boas chances do índice permitir aí no seu fechamento a avaliação, o entendimento de que há um sinal para uma operação de venda por correção. Okay. Bom, gastamos um tempinho falando aí do índice. Deixa eu só confirmar, tá tudo certo de som para vocês, né? Deixa eu ver. Tudo certo, som. Eu pude confirmar aqui. Obrigado, Vlad. O pessoal está pedindo para a gente falar do dólar. O Alex diz, bom dia, Bisa. Você acredita que ainda hoje podemos ter uma entrada no dólar, mesmo já tendo essa queda? Sim, é possível, com certeza. Vamos dar uma olhadinha. Tem várias perguntas aqui em relação ao dólar. Então vamos lá. Dólar futuro. Esse é o gráfico perpétuo, sem nenhum tipo de ajuste. Tá? O dólar fez uma inversão bastante forte de direção no pregão do dia... Hoje é terça, sexta-feira, dia 10. Tá? A gente teve sinal de compra nesse pivôzinho aqui, no rompimento da CLTB. O mercado conseguiu produzir um movimento de alta e estopou na perda mínima desse dia. Era até possível interesse com um cenário para venda, tá? Mas não era uma operação tão segura, né, quanto essa operação na pauta compradora. O dólar vem desenvolvendo um movimento de queda, tá? E um alvo, considerando esse gráfico, provavelmente seria essa região aqui, entre a média móvel de 21 períodos e essa LTA. Tá? Então o dólar vai alcançando uma região de alvo de curto prazo. Tá? Se a gente olhar o contrato vigente, sem ser o perpétuo, o que a gente identifica? Ele fez um movimento de alta até essa zona de resistência, inverteu fortemente, né? Ele veio testar esse topinho rompido aqui, mas não deu nenhum sinal de reversão, não era para pensar em compras aqui. O mercado prosseguiu o movimento de queda e agora tem dois patamares para serem alcançados. Um está quase lá, que é aqui, né? E talvez ele venha buscar a mínima do contrato aqui em 3.099. Tá? Vamos olhar o intraday. O intraday para mim fica um pouco mais óbvio que o patamar suporte alvo é 3.126, onde a gente tem esse fundo, então tem espacinho para cair. Hoje o dólar opera abaixo da linha d'água, então isso tem um viés baixista, tá? Acabou de marcar a mínima do primeiro movimento,
o final do primeiro movimento, aqui em 3.135. O rompimento de 3.135 para baixo abre operação de venda por rompimento de primeiro movimento. No caso de uma inversão, que é possível, a gente teria compra no rompimento da linha d'água para cima. A gente teria que ver o rompimento de 3.157,50. Então esse é o cenário aí do dólar. E dando uma olhadinha no mercado americano, vamos pegar o futuro americano. O futuro americano desenvolveu um movimento de alta, conseguiu romper uma resistência de curto prazo e abriu espaço para a continuidade do movimento de alta em busca do topo histórico, considerando aqui o gráfico do S&P 500 futuro. Mas na minha leitura, assim, no geral, eu acho que está pouco confiável esse gráfico. Tá? Seria importante o mercado superar a máxima de ontem aqui no futuro americano para confirmar um cenário altista. E até houve uma superaçãozinha de máxima, mas no pré-mercado, que não é lá tão confiável. Se a gente for olhar o intraday, para ter um ajuste fino, o que a gente percebe? A gente percebe uma estrutura retangular bem estreita aqui na S&P 500 futuro. E seria o rompimento dela para cima que, na minha leitura, deixaria o cenário mais direcional para cima, mesmo no gráfico diário. Tá? A superação de máxima se deu aqui, ó, não foi uma violação até no intraday, não foi nem um rompimento. E agora o mercado está rompendo para baixo, teve um volumezinho bom. Então não considero que o mercado tenha confirmado um cenário altista pela superação da máxima no gráfico diário, pelo contrário, eu vejo uma sinalização de curto prazo que indica até um movimento de queda no mercado americano. Tá? O gráfico do índice Dow Jones vai abrir daqui a meia hora, e provavelmente vai abrir em queda, não confirmando esse candle para cima pela superação na máxima dele. Ok? Ok, vamos falar um pouquinho sobre papéis, então. Vamos ver o que nós temos de solicitações. Tem gente aqui perguntando sobre a Vale. O Alex Freire está perguntando sobre um setup intraday que a Vale apresentou ontem. Paulo pede para a gente olhar o OBV da Vale 5 para swing trade. Ok. É isso aí. Então vamos lá, Vale. A Vale sinalizou no dia 7, uma boa possibilidade de um movimento de alta, testando esse fundo aqui de abril, mas é o tipo de cenário que a gente precisa da confirmação do candle pela superação da máxima. Aí no dia 8, o mercado não superou essa máxima, fechou até num candle meio feinho, fechou próximo da mínima. Tá? Então, eu usualmente prefiro não trabalhar mais a superação dessa máxima quando tem um candle que nem esse. Então, no dia 10, a gente teve a superação dessa máxima, mas não teria gerado operação na ponta compradora. Eu preciso de um candle que feche próximo da máxima nessa zona de suporte para me interessar numa operação na ponta compradora. A gente teve esse candle ontem. A Vale ontem mostrou uma boa pressão compradora, tá? Mas já não é mais o mesmo cenário do dia 7 aqui. Tá? O cenário anterior era bem mais interessante a operação na ponta compradora, porque agora o papel já vai desenvolvendo um movimento meio lateral e vai ficando cada vez menos sobrevendido, as médias vão se aproximando, a volatilidade vai diminuindo. Ok? Então, haveria possibilidade de entrar na ponta compradora na Vale pela superação da máxima de ontem, mas seria um trade, na minha leitura, um pouco pobre do ponto de vista de gráfico diário. Tá? A abertura da Vale hoje se deu em gap de baixo, uma queda de 2%, e não superou a máxima de ontem. Então não há nada a fazer, eu vejo a Vale mais um movimento meio lateral. Tá? Buscando aqui o high-low não, desculpa, o BV, que pediram, eu não uso o OBV, tá? Então eu não sou o cara mais adequado para falar do OBV. Mas o que a gente repara? Que o OBV, tá?
está de maneira geral em harmonia com o gráfico. Esse fundo é mais baixo que esse fundo é mais baixo que esse fundo. Mostra que não há uma divergência altista aqui na Vale. O ABV não diz nada. O que o ABV mostra é que realmente está saindo bastante dinheiro do papel. Então não tiro nenhuma conclusão mais forte em relação ao ABV. Também não é uma ferramenta que eu usualmente utilizo. Não uso muito indicadores desse estilo, uso mais médias e volatilidade. Do ponto de vista intradiário, respondendo o Alex, ele pergunta, a barra elefante de ontem na Vale falhou? Bom, a barra elefante da Vale está aqui, né? Ela foi acionada. Ela estava com uma certa distância na média móvel de 21 períodos. Era prudente, inclusive, aguardar um gift que não ocorreu. Um gift até a média que não ocorreu. Para quem entrou na superação dessa máxima, tá, o stop inicial está abaixo da mínima. Não houve stop pela média móvel de 9 e considerando a máxima da barra elefante, o papel fechou com uma alta de 2%. Não dá para dizer que a barra elefante falhou. O que dá para dizer é que ela não alcançou o alvo usual, que seria a amplitude dessa barra projetada para cima, mas convenhamos que era um alvo muito generoso para o mercado de ontem. E ele ia haver uma alta de 10% na Vale, não é muito provável. Ok? Para chegar lá, teria que ter uma alta de quase 10%. Então não falhou, de forma alguma. Se tu for considerar a volatilidade do papel, e eu uso 20% no intraday, eu deveria buscar, olha, a volatilidade está 9,5%. 10% é 0,95%. Daí tu multiplica isso por 2, dá 1,90. O alvo seria, dentro do método Business Day Trade, 1,9% de alta, que foi alcançado quase na máxima do dia. Certo? A Vale pode gerar compra hoje. Tá, mas para ela gerar compra hoje, ela tem que romper a linha d'água e vai ser uma compra day trade. O Breno diz, bom dia, Bizi, poderia comentar a Gafisa, pois estou comprado desde o dia 10/7. Por favor, enviar sugestão de stop gain e stop loss. Obrigado e ótima semana. Estou comprado desde o dia 10. Ok. Bom, dentro do meu modelo teve compra para a Gafisa sim, uma compra tecnicamente forte na superação da máxima do dia 7, talvez tenha sido exatamente o ponto que tu entrou. Isso aqui é uma barra de ignição, uma barra elefante. Tá? Houve a superação dessa máxima, gerou entrada, o stop inicialmente está aqui. O candle que tu entrou ficou meio feio. Quando tem esse fechamento meio feio, no gráfico diário, ainda mais esses papéis meio tosqueiras, tá? Infelizmente a Gafisa já entrou na condição de tosqueira, na minha opinião. Eu ajusto para baixo da mínima do candle feio. Tá? O papel ontem subiu e isso aumentou muito as chances de ter realmente um movimento de alta em Gafisa. Usualmente o papel buscaria dobrar essa amplitude, buscar 2,69. Tá? Vamos ver aqui a volatilidade. A volatilidade histórica no momento da barra era de 33, 13,3% já da RP. Quer dizer, a RP já teria sido alcançada perto da máxima de ontem. Então agora eu manteria o stop abaixo da mínima de ontem. É o modelo que eu uso, tá? É uma sugestão, é o modelo que eu uso. Fechou o candle de hoje, ajusto o stop abaixo da mínima e vou assim ajustando. Tá? É assim que eu trabalharia. Leandro diz, bom dia, Biz, estava lendo uma palestra sua de 2011, deu uma olhada no mercado, no gráfico ajustado entre janeiro e março de 2011, igual ao atual do Ibovespa. O gráfico ajustado no índice não tem diferença, tá? 2011...
entre janeiro e março. Ah, eu não entendi aqui a tua comparação. O Ibovespa entre janeiro e março, comparação com agora, não acho que está tão parecido não. Um ponto parecido foi aqui. Queda, consolidação, rompeu para baixo. Só que aqui o mercado foi reto para baixo, ele não voltou para cima. Tá. Bom, vamos lá. O Valentim pede dar uma olhada em RADL e Eletropaulo. Só um comentário, tá? O INQ15 chegou a perder a mínima do dia. Tem que ficar atento porque pode gerar a venda. A gente vai saber disso daqui a 8 minutos, mais ou menos. Ó, 8 minutos aqui. O mercado romper este ponto aqui. Okay. RADL3. A RADL3 ofereceu entradas boas a partir deste candle e principalmente a partir desse candle. Alvo foi alcançado. A gente teve um Twin Towers vendedor que gerou inclusive uma oportunidade de uma venda para quem é agressivo. Tá? Esse Twin Towers provavelmente levaria os preços a testar a média móvel de 20 períodos, talvez testar o suporte aqui embaixo. O trade ainda não fluiu, tá? Ele está no 0 a 0 para quem fez uma venda pela essa mínima. Mas como o papel está muito forte, como a média acabou segurando, a média móvel de 9, eu não daria muito espaço, tá, para o papel. Eu já colocaria o stop mais ou menos por aqui assim. Tá? Então, no momento o papel estaria no desenrolar de uma operação de venda, tá, de curto prazo. Teria finalizado uma operação de compra. Claro que se tu fez uma operação de compra e está carregando pela média móvel de 9, por exemplo, a operação está aberta. Se tu está carregando pelo high-low... por que o high-low mudou aqui? Você tem que ver isso aí. O high-low eu já não sei, eu não me acostumei ainda com essa forma do high-low se apresentar. RADL e Eletropaulo. Muito bem. Eletropaulo gerou compra, né, neste candle. Conseguiu desenvolver um movimento de alta legal, quase 9%. E depois gerou stop na perda dessa mínima. E agora a gente está esperando uma reentrada. Pelo método Leandro foi dada uma compra por correção no pregão de ontem. O papel do leilão deu uma pancadinha para baixo e não ficou tão bonito. Mas se espera sim retomada do movimento de alta. Eu ainda vejo a possibilidade de papel dar uma beliscadinha para baixo para buscar esse patamar de suporte que eu desenhei em azul agora, junto com a média móvel de 21 períodos. Mas eu espero que o papel consiga segurar essa faixa em torno aí dos 17 como suporte. Ok? A expectativa é altista para o papel. Tem muita gente perguntando aqui se Itaú está caindo 9%. Vamos ver. Então, Itaú apresenta aí uma variação de 9,3% de queda em relação ao fechamento de ontem, mas muito provavelmente isso é um provento. Vou dar uma olhada. É um provento. Eu não sei exatamente os valores, mas se vocês procurarem rapidinho na internet é fácil achar. Foi uma bonificação, tá? Só tem que pegar os valores. Então, se a gente ajustar o gráfico, vamos ajustar o gráfico. Quem dormiu comprado em Banco do Brasil, em Banco Itaú ontem, não está perdendo 9,3%, na verdade está perdendo 0,18%, que está em linha aí com o índice, tá? Então não está caindo, fica tranquilo. Só teve esse provento. Agora deixa o gráfico mais complicado. Eu nunca gosto quando o papel sofre a
alguma alteração, sofre algum evento, né, que gera esses gaps artificiais no gráfico. Eu acho sempre complicado analisar logo depois disso. Tá? Então, repito, foi uma bonificação. Vocês não estão perdendo dinheiro se vocês estão comprados em Itaú. O Vlad vai descobrir o fator. Deve ter sido 10%, né? Mar7, olá Bizi, e GTA 3 querendo reverter tendência, o volume não foi bom, mas o segundo semestre favorece os shoppings, sua leitura por favor. Realmente os shoppings começaram a apresentar uma pressão compradora aí nesses últimos pregões. E GTA 3 congestionava desde a metade de junho, desenvolveu resistência aqui por volta dos 25,50, rompeu no dia 10, eu mencionei isso no farol, realmente não teve volume, ficou meio travado pela média móvel de 200. Né? Então, se fosse para buscar a entrada, seria na superação dessa máxima. Mas ainda assim não teria sido um trade que eu teria feito. Tá? Justamente por conta desse volume muito decrescente e por o papel estar meio travado aqui pela média móvel de 200. Mas o papel está dando sinalização de possível alta. Tá? Ele rompeu a resistência, só não confio muito ainda nesse rompimento. O que eu gostaria de ver? O que poderia nos deixar mais tranquilos em relação ao papel? O papel desenvolver um movimento corretivo, testar esse patamar rompido, segurar por aqui e daí mostrar um candle de força para cima. Fazer então esse processo de pullback. Se isso acontecer, principalmente se perceber que no movimento de alta, nos candles de alta, o volume volta a ficar acima da média, daí a gente já teria um cenário tecnicamente seguro, e o seguro na bolsa é sempre entre aspas, tá? Para buscar a operação na ponta compradora. Agora eu acho que é um pouco prematuro, o sinal não está muito consistente ainda, mas merece atenção. Ó, o Fer Serramos, já há bastante tempo aí participando conosco, trouxe a informação, vou postar aqui a mensagem dele no bate-papo. E no LS Live o Vlad colocou, realmente a bonificação é de 10%. Tá? Então para cada 100 ações que tu tinha, agora tu passa a ter 110 ações e daí o valor cai. Okay? Para tu ficar com o mesmo financeiro. Eles não estão te dando dinheiro, tá? É só um ajuste na quantidade de preço. Doug diz, Bis, bom dia. Poderia comentar um movimento da Marco Polo, papel indicado a longo prazo pela Leandro Stormer? Grato. Então é o seguinte, ó, mencionou longo prazo. A gente começou a bater na tecla de Marco Polo, tá? A partir aqui de março. Foi por volta de março que ela conseguiu romper essa LTB. E principalmente a partir desse ponto aqui, ó, quando ela virou a média móvel de 9, superou a máxima. A gente está vendo aqui o gráfico semanal. No gráfico diário, a gente viu esse rompimento aqui, né? E ela fez um bom movimento de alta, ela subiu uns 33%. Eu mencionei, como existia um potencial de alta bem grande para o papel, que seria legal carregar o stop pela média móvel de 9, dar espaço para o papel subir. E o papel gerou stop pela média móvel de 9 no comecinho de junho. Deu uma bela de uma queda, tá? E agora está querendo dar sinais, oferecer aí uma oportunidade de compra novamente. Ela está rompendo de novo uma LTB de curto prazo. Okay? Fez um candle branco no semanal e superou a máxima, em cima de um suporte intermediário. Mas ainda não me convenceu muito, assim. Então, eu creio que o papel tivesse mantido uma tendência de alta respeitando a média móvel de 9 até os 466, não foi o que fez. Tá? No gráfico diário, que é onde eu me sinto mais confortável para operar, o papel veio desenvolvendo um movimento de queda e a partir desses 2 dias que o papel ficou apto, foi aceitável pensar em compras novamente, porque bateu num suporte importante que veio desse gap, aí tivemos aqui um candle de cotação altista. Quem entrou aqui já está se dando bem, já tem uma alta de uns 10%. Eu não vi uma entrada tão segura ali, porque não teve muito volume, ainda estava abaixo da LTB e tudo mais. O
que eu gostaria de ver? Para daí realmente montar posições de novo em Marco Polo, até eles dando um prazo maior. Que ela cesse esse movimento de alta, corrija um pouco, marque um topo e daí rompa esse topo fazendo um pivô de alta. Tá? Algo mais ou menos como o papel fez aqui. Tá? Foi, caiu, congestionou no final das contas e rompeu para cima. Essa eu gostaria de ver. Tá? Mas, de qualquer forma, corrigindo aqui para oferecer uma boa oportunidade de compra ou só subindo em linha reta, ficou para trás esse movimento de queda. Então, boas chances do papel não alcançar o fundo de março aqui. E sim parar nesse fundo um pouquinho acima. O Nelson diz, Biz, bom dia, dá uma olhada na barra elefante Gol no gráfico de 15 minutos, é operável? Boa. Gol chamou a atenção ontem. Deu um salto depois de ter batido no suporte principal do fundo de 2013. Tá? Então agora eu posso ajustar no gráfico diário suporte para cá. A barra de ontem é uma barra de ignição e a superação da máxima permitiria compra, mas não tem um posicionamento tão bom e eu preferiria ficar acompanhando o papel pelo intraday. Vamos para o intraday. O cenário de ontem, rompendo o primeiro movimento que o papel ofereceu, exigia fé, né? Não rompeu assim com tanto volume em relação ao volume anterior para gerar uma compra, mas quem entrou e não ficou ponderando muito, conseguiu fazer uma boa grana. A abertura de hoje, tu perguntou uma barra elefante, não tem barra elefante. Tá? Isso aqui ela chegou a ser uma barra elefante, mas não fechou como uma barra elefante, porque tem uma sombra inferior muito grande. Okay? Deixa eu ajustar umas coisas aqui. O que a gente está vendo em Gol agora é que ela abriu num gapzinho de alta, já fez um candle feio, no primeiro candle do dia, e é um gap pequeno, daí rompeu a linha d'água para baixo, só que pelo método Leandro, o rompimento da linha d'água muito cedo, tá? Então não teve venda aqui. No meu modelo a venda seria aceitável, mas repare que o mercado conseguiu segurar na média móvel de 20 períodos e uma longa sombra inferior, então não me convenceu muito em relação a essa linha d'água. Se o papel conseguir fechar abaixo da linha d'água mesmo, com um candle inteiro, o ideal seria a gente ver a marcação de um fundinho de alguma forma, o papel subir, bater na linha d'água, sentir resistência e daí voltar a cair, já com a média virando para baixo. Esse seria o cenário que daria para pensar daí operações na ponta vendedora com mais consistência. Ok. Então a Gol vai mostrando um viés mais baixista para o pregão de hoje, pela forma como ela está se comportando em relação à linha d'água. Tá? O que poderia mudar isso seria o mercado não aprofundar um movimento de queda e romper a máxima do dia. Se o papel cair com força ao longo do pregão de hoje, a gente não sabe se vai acontecer, fiquem atentos ao suporte em 6,35. Se bater lá, muito provavelmente oferece um repique bom, operável. A gente falou de barra elefante, né? Quem eu vi aqui que está mostrando uma barra elefante, por enquanto, é Banco do Brasil. Só que falta 10 minutos ainda para a barra fechar, muita coisa pode acontecer, ela pode se desconfigurar. Mas a gente pode ficar atento a essa barra elefante. E vamos ficar atento ao mini índice. Ele não conseguiu romper o primeiro movimento no candle prévio, mas está fazendo uma segunda tentativa nesse candle aqui. Saberemos em 10 minutos. Para fechar, muitas perguntas hoje. Para fechar, vamos falar de SUSB5 aqui em relação a pedido do AF Neto. Olha ali. O SUSB5 estava desenvolvendo um movimento lateral. Tá? Quando perdeu esse fundinho, estava com toda a cara que ia buscar o suporte em 15,50, bateu nesse suporte ontem, esperava o sinal de reversão, que não houve. Na verdade, o mercado está acelerando para baixo, está querendo romper esse suporte desse pequeno retângulo. Muito volume projetado.
mas não deu uma brecha tão clara assim para uma entrada na ponta vendedora. Se a gente estivesse olhando o papel desde a abertura, talvez ficasse um pouco mais clara essa primeira barra com a barra elefante. Vamos olhar aqui para trás, a gente identifica um suporte importante em 14,90. Se o papel nesse ritmo chegar nos 14,90 e formar um sinal de reversão, com a característica de ser um candle com longa sombra inferior, boa amplitude de candle e bom volume, a gente pode pensar numa operação de compra para retorno na média no intraday. Okay? Se fechar assim, SUSB5 sugere venda no gráfico diário e provavelmente viria buscar a região de 13,60 aí na próxima semana. Ou pelo menos nos próximos pregões. Isso não está afetando a Klabin. É o movimento ali na SUSB. A Fibria também tem um viés um pouquinho mais baixista, tá? Ela tem um triângulo simétrico que foi rompido para baixo, parece ter feito um pullback e agora está com chance de retomar o movimento, mas o volume não é muito significativo. Então realmente o papel que chama a atenção é a SUSB. Vou botar um alarme aqui nos 14,90. Bom, pessoal, já é 10h36. Eu extrapolei, inclusive, no horário que tenho que encerrar. Eu agradeço a participação de vocês. Às 11 e pouquinho, a gente começa um novo bate-papo ali no LS Live, fechado a clientes da Leandro Stormer. Todos vocês que estão nos acompanhando, que costumam nos acompanhar aqui no chat e que não são nossos clientes, pô, se tornem nossos clientes e continuem conosco daí no LS Live. Ok? Bom pregão a todo mundo e até daqui a pouco a quem me encontra no LS Live.